Com a graça de Deus, aqui e agora, nós abrimos este nosso trabalho. Nós vamos agora estudar a operação de subtração entre números mistos. Existem alguns métodos para realizar o cálculo dessa operação. Eu vou apresentar o mais simples. E neste método, o primeiro passo consiste em transformar cada número misto na fração imprópria correspondente. Só para facilitar a compreensão, eu vou reescrever cada um dos números mistos utilizando uma cor distinta. Eu só conferi se eu copiei corretamente, que eu estava cometendo um erro ali na hora de copiar, mas está tudo certinho agora. 5 e 2 onzeavos e 3 e 5 sextos. Então vamos começar com o número misto 5 inteiros e 2 onzeavos. Lembrando que esse número misto ele representa a soma entre o número 5 e a fração 2 onzeavos. Para efetuarmos essa soma e transformarmos este número misto em fração imprópria, basta efetuarmos essa operação de soma, e para isso nós observamos que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Em seguida, multiplicamos a primeira fração, que é 5 sobre 1, pelo denominador da outra fração, que é 11, e multiplicamos a segunda fração, 2 sobre 11, pelo numerador da primeira, que é 1. Pelo numerador não, perdão, pelo denominador da primeira, que é 1. É um método para somar frações, consiste em um dos métodos, né, em multiplicar cada fração pelo denominador da outra. 5 vezes 11 é 55. 1 vezes 11 é 11. 2 vezes 1 é 2. E 11 vezes 1 é 11. 55 mais 2, 57. Então, o primeiro número misto, 5 e 2 onzeavos, é correspondente à fração própria 57 onzeavos, ou 57 sobre 11, como preferir. Lembrando que é a operação de subtração, já vou deixar copiada essa informação aqui, e vamos agora transformar o segundo número misto em fração imprópria. Então, o número misto 3 e 5 sextos é a mesma coisa que a soma entre 3 e a fração 5 sextos. Aqui embaixo do 3 nós colocamos o 1 e somamos as frações. A primeira fração nós multiplicamos pelo denominador da segunda, que é 6. A segunda fração nós multiplicamos pelo denominador da primeira, que é 1. 3 vezes 6 é 18. 1 vezes 6 é 6. 5 vezes 1 é 5. 6 vezes 1 é 6. E 18 mais 5 é 23. Então, a segunda fração, 3 e 5 sextos, é correspondente à fração imprópria 23 sobre 6. Então, a nossa operação, que estava escrita originalmente entre números mistos, agora está a mesma operação reescrita entre as frações impróprias correspondentes. E agora nós vamos calcular essa diferença entre as frações. E para calcular a diferença entre frações, nós utilizamos o mesmo método, podemos utilizar o mesmo método da soma de frações. Para isso, então, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda,
e vamos multiplicar a segunda fração pelo denominador da primeira. Lembrando que o denominador da segunda é 6 e o denominador da primeira é 11. E agora vamos efetuar os cálculos. 57 multiplicado por 6. Lembre-se de quando for calcular uma multiplicação como esta, montar a tabuada do 6. 6 vezes 7 é 42. Vem o 2 aqui embaixo e o 4 lá em cima do 5. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34. Ficou 342. 11 vezes 6 é 66. 23 vezes 11 fica 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Nós colocamos aqui o sinal de mais embaixo do primeiro dígito do 3 para pular a casa, e vamos para o dígito seguinte aqui do 11. 1 vezes 3, 3. Vai, pulamos uma casa, por isso que a gente deixou esse sinal de adição aqui. E 1 vezes 2, 2. Esse sinal de adição, como dígito, a gente pensa que tem um zero aqui. Inclusive, um dos métodos também é colocar um zero nessa posição. Então, 3 mais zero é 3, 2 mais 3 é 5, e 2 mais zero, já que não tem nada aqui, é 2. 253. 23 vezes 11 é 253. 6 vezes 11, 66. Portanto, a diferença entre essas duas frações de mesmo denominador tem como denominador o denominador comum, que é 66. E o numerador é a diferença entre os denominadores das frações envolvidas, que vai ficar 342 menos 253. E agora nós efetuamos este cálculo também. 342 menos 253. Nós precisamos tirar 3 de 2, isso não é possível. Aí o 2 vem para a casa vizinha aqui e pede emprestado. E o 4, sendo maior que zero, ele pode emprestar, e generoso também, ele vai emprestar uma unidade para o vizinho, então ele vai ficar sendo 3. Só que uma unidade aqui da casa do 4 vale 10 da outra. Então o 2 vai ficar 12. E agora nós temos 12 para tirar 3. 12 menos 3 é 9. Agora, aqui na segunda casa, nós temos 3 para tirar 5. Não é possível. Então, o 3 vem para o vizinho dele aqui e pede emprestado. O 3 é maior que zero, pode emprestar. E generoso também, então ele empresta. Aí ele vai ficar sendo 2. E o 1, uma unidade aqui da casa desse 3, vale 10 da casa seguinte. Então, o 3 que recebeu o 1 emprestado vai ficar sendo 13. 13 menos 5 é 8. 13 menos 5 é 8. E por fim, ficou 2 menos 2, que é 0. Portanto, 342 menos 253 é 89. E assim, o resultado obtido após realizarmos o cálculo da diferença da operação de subtração, que é 5 e 2 onzeavos menos 3 e 5 sextos, é 89 66 avos, ou 89 sobre 66. Alguns exercícios pedem, além pedem
para que, além de que seja realizado o cálculo, pede para que o resultado final seja apresentado como número misto, quando for o caso. E quando é o caso do resultado final ser apresentado como número misto? Quando o resultado final é uma fração imprópria, como é o caso aqui. Né? O numerador é maior que o denominador, então isso aqui é uma fração imprópria, e uma fração imprópria ela pode ser apresentada como número misto. Se não fosse fração imprópria, não é o caso de escrever como número misto. Então, como é uma fração imprópria, nós vamos escrever como número misto. E como nós fazemos isso? Nós efetuamos a divisão 89, que é o numerador, dividido por 66, que é o denominador. Para isso, nós precisamos da tabuada dos 66. Precisamos montar esta tabuada. 66. Deixa eu escolher uma cor aqui. 66 vezes 1 é 66. Para obter vezes 2, eu somo 66 de novo. 6 mais 6, 12, vai 1. 6 mais 6, 12 com 1, que foi 13. Então, 66 vezes 2 é 132. Se eu multiplicar o 66 por 2, já passa de 89. Então, o número que eu procuro, que eu para multiplicar por 66 para chegar o mais próximo possível de 89, é o 1. Então, o 1 vem aqui para baixo aqui da chave. E fica 1 vezes 66 é 66. E agora eu efetuo a operação de subtração. 9 menos 6 é 3. E 8 menos 6 é 2. Então, o quociente, como não tem mais nada para baixar, acabou o processo. O quociente é 1 e o resto é 23. E são essas as informações que nós precisamos para montar o número misto correspondente. Nós temos no número misto uma parte inteira, uma parte fracionária. O denominador da parte fracionária é o denominador da fração original. Então, a parte fracionária tem denominador 66. Então, isso a gente já copia. E nós temos o numerador da parte fracionária. Eu já deixei aqui com as cores correspondentes para facilitar, para a gente lembrar que a parte inteira do número misto é o quociente da divisão. Então, aqui no nosso caso é 1. E o numerador da parte fracionária, que eu já deixei aqui com a cor correspondente também, é o resto da subtração, que é 23. Então, o nosso número misto, que é o resultado da operação de subtração entre estes outros dois números mistos, é 1,23 sobre 66, ou 1,2366 avos. E este é um método mais fácil e mais simples que eu conheço para realizar este cálculo. Existe um outro método que eu vou apresentar para aprofundar, mas eu vou gravar uma aula separada para não gerar confusão. O foco é neste método aqui. Depois que dominar este, se quiser partir para o outro, ótimo. Mas não vá para o outro enquanto não dominar este método. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus.